Pois bem, nós vamos falar sobre o reino de Deus segundo os tópicos apresentados no nosso catecismo, né? Então você já tem aí, você vai colocando os tópicos para depois você, viu? Assim que tiver o catecismo para todo mundo. O primeiro tópico sobre a questão do reino de Deus, do reino, né? Que falar sobre o reino, é o 160. 160, a gente vai lá o catecismo, que é uma forma inclusive de aprender a lidar com o catecismo, né? Você está vendo aí que esses números indicam esses parágrafos que são importantes. 160. Vamos ver o que é que diz esse número 160. Né? Esse que está colocando aqui. Exatamente. Para que o ato de fé seja humano, repare, um ato de fé humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Aqui é mais ou menos um tema, digamos que a gente fosse ampliar um pouco o tema da questão do reino. Mas veja, para responder a Deus, o que é que eu preciso ter? Liberdade, vontade livre. Eu não posso responder a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, eu vou responder a Deus estando com a minha vontade livre de toda e qualquer pressão. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Tá vendo? Ninguém pode ser forçado. Eu expliquei isso aqui outras vezes. A fé é dom de Deus. A liberdade é dom de Deus. Mas eu não posso ser forçado a esse dom da fé. Porque, olha, um dom não se contrapõe ao outro. E eu não posso agir contra a minha vontade, de forma alguma. Eu devo agir livremente. Deus livremente me ama e exige livremente a minha resposta. Então, veja, uma coisa tem que ser de acordo com aquilo que vem da vontade de Deus. Liberdade. A liberdade é um dom importantíssimo. Pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Por natureza, o ato de fé é voluntário. Deus, de fato, chama os homens para os servirem em espírito e verdade. Com isso, os homens se obrigam em consciência. Eu me obrigo em consciência, mas não são forçados. Então, os homens se obrigam em consciência, mas não forçados. Então, há uma obrigação dentro de mim, consciente, de servir a Deus. Lembra que eu falei da obediência? Que a obediência, na verdade, é a expressão de quem ouve e de quem tem inteligência? É verdade. Só obedece quem é inteligência e liberdade. Então, só obedece quem é livre, inteligente e se põe a escutar. Esse obedece. Ninguém obedece se não é livre. Não, aí não seria uma obediência, seria uma escravidão. É o contrário, né, de tudo que a gente prega aqui. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé para a fé e para a conversão, mas de modo algum coagiu. Em nenhum momento Jesus coagiu ninguém a segui-lo. Ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Veja, em nenhum momento Jesus forçou ninguém a segui-lo. Não. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. É verdade. Não existe salvação em outra pessoa. Não, é Cristo. Cristo é a nossa salvação. É a revelação absoluta de Deus. Agora, eu sou livre para abraçá-lo ou rejeitá-lo, né? Nessa minha compreensão de liberdade, eu também devo entender que posso ser salvo como posso ser condenado também, né?
Deus testemunhou, deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela insistiam. A verdade é esta, mas livremente dê seu assentimento. Seu reino, interessante, né? Pegaram o parágrafo só por causa desse finalzinho. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. Então, o reino de Deus se estende por todo o mundo, graças ao seu amor. Não foi por amor que ele se entregou na cruz? Por amor ele se deu, né? Por amor ele morreu, para que nós pudéssemos viver. Então, boa introdução para falar do reino, não é? Esse foi o primeiro número, o número 160 do Catecismo. O outro número do Catecismo é o 395. Vamos agora para o 395. O que é que nos diz esse número? Está dentro do contexto da queda dos anjos. O que é que diz esse número 395? Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Claro, porque o próprio demônio tem começo, né? Só Deus é infinito, né? Infinito é o que não tem começo nem fim. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito. É um anjo, mas sempre criatura. Entenda? Ele é um puro espírito, ele tem lá a sua força como anjo, mas é uma criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Veja como é importante. O reino de Deus é estabelecido na história pela encarnação, morte e ressurreição do Filho e pela ação do Espírito Santo. Então, o demônio não tem poder para impedir a edificação de um reino que vem do Pai, através do Filho, na potência e na força do Espírito Santo. O Espírito Santo não é outro anjo, o Espírito Santo é Deus. Então, o demônio não tem poder para impedir a edificação do reino de Deus. Tenta, né? Ele tenta enganar a ilusão, né? A ilusão é uma forma de tirar o ser humano do foco, colocar em coisas que não tem sentido, mas depois basta acordar que toma um rumo diferente, né? Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, embora ele tente, e embora a sua ação cause graves danos, porque causa graves danos mesmo, veja quantas pessoas destruídas, e quantas vezes, muitas vezes, nós não caímos no pecado por causa de insinuações satânicas. Ele causa danos, graves danos, de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade. Esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. Com vigor e doçura. Né? A providência divina age no mundo, cuide desse mundo com vigor e com doçura. Não é a atitude de um pai, não é? O pai precisa ter vigor. Mas o pai que é pai também ele é doce com os filhos. A mãe, né? A mãe, ela é vigorosa, mas também é doce. É o vigor e a doçura agindo na educação. Se você só colocar doçura, você perde o outro. Porque o outro é marcado pelo pecado, né? Precisa
de uns apertos. Ah, padre, mas isso é contrário a Deus. Não, não é contrário a Deus, não. Veja que ele permite aqui essa ação negativa. Ele não quer, mas permite. Permite, e quando a pessoa toma consciência, ele já está ali pronto para restaurar. Não é? Israel vai para o exílio da Babilônia. Deus permitiu. Ele vai sofrer, né? Israel vai sofrer. Então, Israel vai sofrer. Mas depois, tomando consciência, Deus vai tirá-lo de lá. Porque Deus não abandona os seus. A permissão divina da atividade diabólica, veja, padre, parece que Deus permite a atividade diabólica. Se Deus não permitisse, tiraria. Correto? Então ele permite. Ele não quer. Não, Deus não quer o diabo. Mas o diabo existe. Então permite a atividade diabólica, né? A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. É um grande mistério. Mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então, Deus permite que o diabo haja, isso é um mistério. Agora, que é verdade que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, isso também é verdade. Romanos 8, 28. Então, o diabo, ele tenta de qualquer jeito destruir o reino de Deus. Ele quer destruir a ação de Deus, ele quer destruir a salvação, na verdade. Mas o reino de Deus se estabelece, porque já está dizendo, é de Deus, pertence a Deus. Acontece na história por vontade do Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Vamos ao outro tópico sobre o reino, é o 436. Aqui já estamos dentro do contexto do credo, falando sobre Jesus. O que diz o texto? Cristo, a palavra Cristo, vem da tradução grega do termo hebraico Meshiá, Messias, que quer dizer ungido. A palavra traduzida para a gente é ungido, né? Quando a gente diz a palavra Cristo, a gente está falando grego, né? Porque o grego é Christos, então a gente está falando grego. Para traduzir para o português seria ungido, né? Jesus ungido seria traduzindo para o português, né? Mas falamos o Christos, Cristo é ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. A missão divina que significa é Jesus salva, Jesus Salvador, Ele é o Salvador. Então, quando Cristo ressuscita, Jesus ressuscita, é chamado de Cristo, né? Ungido do Pai, para a salvação do mundo. Então, Cristo se torna também nome próprio de Jesus. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Então, toda pessoa consagrada para uma missão de Deus era ungido. Como isso é importante, né? Ungidos para uma missão importante. E aí você entende, por exemplo, o sacramento da crisma, né? A unção da crisma para uma missão. Vocês vão ser ungidos. Alguns já foram pela crisma e outros serão ainda. Ungidos, crismado, veja a crisma, o óleo da unção, o crisma, a crisma, a celebração, o crisma, né? O óleo, né? Para a unção. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas, ungidos para uma missão. Esse deveria ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria
para instaurar definitivamente seu reino. Quer dizer, seu domínio, seu reino, seu domínio, sua governabilidade nos corações. Então, a gente vai entendendo o reino, né? Deus quer estabelecer o seu reino, que é diferente do reino do mundo. A sua governabilidade, o seu domínio, na forma de amor, na forma de liberdade, como eu disse, na forma de vida, a forma de verdade. É nisso que se manifesta o reino de Deus, precisamente através de Jesus Cristo. Como isso é importante. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. A tríplice missão de Jesus: sacerdote, profeta e rei. A pessoa perguntando a vocês qual a tríplice missão de Jesus, e aí vocês vão dizer: sacerdote, profeta e rei. Isso tudo nós recebemos quando fomos batizados. Nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Todos nós pelo batismo, né? Jesus realizou a esperança, portanto, realizando essa tríplice função: sacerdote, profeta e rei. Mas o dado que chama a atenção aqui sobre o reino é justamente essa frase: esse devia ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Vamos ao outro número, 526. Ainda dentro do contexto da profissão de fé, o que diz esse texto sobre o reino? Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Não é? Tem que ser criança para entrar no reino. Se não fordes como as crianças, não entrarei no reino dos céus. Para isto é preciso humilhar-se. Tornar-se pequeno, mas ainda é preciso nascer do alto. João 3,7. Nascer de Deus. João 1,13. Para tornar-nos filhos de Deus. João 1,12. O mistério do Natal realiza-se em nós, quando Cristo toma forma em nós. Gálatas 4,19. No Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. Pois bem, tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Cristo é a porta, eu preciso necessariamente da fé e ser batizado e viver como uma criança. Criança em Deus, não é criança boba, abobalhada no mundo, não é querer ser infantil. Querer ser infantil é uma coisa. Uma criança diante de Deus é você se deparar diante da grandiosidade do Senhor, reconhecer sua pequenez e colocar-se no seu lugar de quem realmente precisa dele em tudo, depende dele de tudo, até do seu abraço, do seu carinho, de tudo aquilo que é necessário. Eu preciso de Deus. A humilhação diante do Senhor, humilhar-se diante do Senhor, ser humilde diante do Senhor, para viver assim também diante dos homens. Claro isso sobre o reino? Vamos ao outro número, 541. E aqui propriamente falando do reino, né? O reino de Deus está bem próximo. Está bem próximo não é porque ele esteja perto de chegar.
É porque ele já está ali, juntinho de você. É só você olhar para ele. Só você voltar-se para ele. Por exemplo, uma pessoa que está solta no mundo, que não quer nada com nada, e de repente você quer e está diante de Deus, então o reino de Deus está próximo a ela. Você está ali como instrumento do reino. Se ela prestar atenção, ela entra no reino. Você pode chegar para a pessoa e dizer: rapaz, o reino de Deus está tão próximo de você. Mas como assim o reino de Deus está próximo de você? Porque eu sou filho de Deus e estou aqui perto de você. Mas isso é uma ousadia muito grande. Não, é a missão mesmo. Ele não me mandou para ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura? E eu tenho que chegar com força. O reino de Deus não sou eu, mas eu sou instrumento do reino. Eu tenho que ter consciência disso. Então eu estou ali, perto de você. E aí eu posso dizer: olha, o reino de Deus está perto de você. Não é que eu seja o reino, mas eu tenho o reino para lhe oferecer. Você só precisa abraçá-lo. Está próximo, está aqui. Então Jesus Cristo poderia dizer isso, porque Ele próprio é o reino de Deus. Fala do reino e Ele próprio é o reino. Em Jesus Cristo nós encontramos tudo aquilo que é necessário que diz respeito ao reino de Deus. Diz o nosso texto, 541. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Era o que Jesus dizia. Cumpriu-se o tempo, chegou o momento. O reino de Deus está aqui. Convertei-vos e crede no Evangelho. Olha a condição. O reino de Deus está aqui. Cumpriu-se o tempo, chegou. E o que é que eu preciso então? Mudar de vida. Eu preciso me converter e crer no Evangelho. Na boa nova, na boa notícia. Preciso de fato sair dessa lógica do mundo, para viver para Deus. Eu saio dessa realidade, que é a realidade sem Deus, para a realidade de Deus. Convertam-se. Se converterem, entrarão no reino de Deus. É a fé. É o âmbito da fé. São Pedro fazendo aquele belo discurso depois do Pentecostes. E o povo pergunta: mas como é que a gente vai? Bom, creia e seja batizado. E ali batizou meio mundo de gente. Quer dizer, aquele povo passou a acreditar e foi batizado, entrou no reino. Começou a fazer parte do reino. Começou a fazer parte do reino. Depois segue. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Para fazer a vontade do Pai. Então o reino de Deus é a vontade do Pai, estabelecido por Cristo no Espírito Santo. É da vontade do Pai. Para cumprir a vontade do Pai, Ele inaugurou o reino de Deus dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é... Você poderia perguntar: e qual é a vontade do Pai? O texto responde: é levar os homens à participação da vida divina. Olha que coisa belíssima. Eu sempre digo para vocês, né? O Deus nos fez para Ele, para vivermos em comunhão com Ele. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente viva em comunhão com Ele. Que a gente participe da vida dEle, da vida divina. E o batismo já nos introduz, né, por ação do Espírito Santo, na divindade. Nos torna participantes da divindade. E aí nos torna filhos, no Filho, né? Filhos através do Filho Jesus Cristo. Isso é importante, né? Então, qual é a vontade de Deus? É levar os homens à participação da vida divina. Realiza tal intento, reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Esta união é a Igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Germe e começo do reino de Deus. Podemos dizer germe, podemos dizer começo e podemos dizer instrumento do reino de Deus.
Então, quando você se converte, quando você muda de vida, quando você abraça verdadeiramente Jesus Cristo, você se torna um agente do reino. E aí a sua missão é ir pelo mundo e tentar trazer as pessoas do mundo para o reino de Deus. Não permitir que elas se percam. Não permitir aqui não quer dizer forçá-los, mas dar ao outro a possibilidade de enxergar o reino. Mas, padre, como é que eu posso dar ao outro a possibilidade de enxergar o reino? Quando eu ensino e quando eu testemunho. Pelas palavras e pelo testemunho da vida. Eu dou ao outro a possibilidade de entrar no reino, de fazer parte desse reino, de conquistar a salvação. Agora, se eu sou batizado, não entendo o significado do meu batismo, sou crismado, não entendo nada do significado da minha crisma, e aí não me preocupo nem com a minha salvação e nem com a salvação do outro, na verdade eu estou sendo um peso na própria sociedade. Então, quando eu digo eu sou batizado, eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus, eu também já sei automaticamente que eu tenho uma missão. E a missão é ir pelo mundo. E a missão é pregar o Evangelho. Mas isso aí deve ser feito com amor, com paixão, com gosto. Porque se eu descobrir Deus e a razão de ser da vida de todos, e ninguém se salva se não buscá-lo, se não buscar, então o que é que acontece conosco? Há uma exigência pelo meu próprio batismo de correr atrás do outro, permitindo-lhe a salvação. Claro, porque o outro tem que tomar a decisão. Então, se eu creio em Deus, que a nossa salvação está em Deus, Deus é a nossa salvação, então eu devo correr, como dizia São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, porque muita gente está se perdendo e eu poderia ser uma possibilidade de libertação para ela e não estou sendo. Quer dizer, estou perdendo tempo com muitas coisas, menos com aquilo que verdadeiramente transforma, menos com aquilo que realmente salva. Então seria bom, cada um pensar justamente nisso. Meu Deus, eu tenho sido um canal do reino de Deus, um instrumento do reino de Deus para o outro. Eu tenho essa preocupação com o outro. Existe em mim esse encanto, esse interesse em ver outra pessoa convertida, mudada. Será que eu tenho? Então são questionamentos que eles devem existir a partir de uma reflexão. Eu vou refletir sobre isso. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Convoca-os junto a si pela sua palavra, pelos seus sinais que manifestam o reino de Deus. Veja, palavras e sinais manifestam o reino de Deus. Ele ensina e realiza milagres. Pelo envio dos seus discípulos também, realizará a vinda do seu reino, sobretudo pelo grande mistério da sua Páscoa, sua morte na cruz e ressurreição. E eu, quando for elevado da terra, disse Jesus, atrairei todos a mim. João 12, 32. A esta união com Cristo são chamados todos os homens, todas as pessoas de toda parte do planeta, a esta união com Cristo. E vamos concluir esse primeiro momento com o parágrafo 577. Jesus e a lei. Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha, onde apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. A nova aliança, que é a aliança eterna. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento, porque em verdade
eu vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, porém, que violar um destes menores mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Então, violar o mandamento e ainda levar outro ao erro, então nosso Senhor já está dizendo aí o que é que significa ser menor no reino. Então, é menor no erro, no reino, diminui no reino quem vai deixando de fazer a vontade do Pai. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais você cresce no reino de Deus. Bonito isso, né? A vontade de Deus é o alimento de todo dia que permite você crescer. E aí a gente vai para João 4, 32, se não me engano, né? João 4, 32. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, a vontade do Pai é esse alimento que me permite crescer em Deus. Quanto mais eu faço a vontade do Pai, mais eu me aproximo, mais eu cresço. Quanto menos eu faço a vontade do Pai, mais eu diminuo. Então veja, a medida do crescimento aqui em Deus está justamente nesse fazer a vontade do Pai. Então, quem viola e ensina os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino de Deus. Então, é grande quem faz a vontade de Deus. Esse é grande. Nunca colocar outra coisa, né, no lugar da vontade de Deus. Nunca. A vontade de Deus é salvífica, né? Então Ele nos criou para essa salvação. Então, quanto mais eu me aproximo da vontade de Deus, mais me aproximo de Deus, até chegar o momento de poder contemplá-lo face a face. É um caminho. Cristo é o caminho que conduz ao Pai, fazendo a vontade do Pai. É o meu alimento, diz Jesus. Mas esse também é o nosso alimento. Então, se hoje eu faço a vontade do Pai, vou dormir fazendo a vontade do Pai, acordo para fazer a vontade do Pai. Se todo dia na minha vida eu procurar fazer a vontade de Deus, eu vou começar a perceber a distância que eu vou estar tendo daquilo que é contrário a Deus e ao mesmo tempo a proximidade com Deus. Veja que maravilha. É assim que vai crescer, é assim o reino de Deus dentro da gente. Você vai criando essa virtude, né? Então hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Aí amanhã eu vou fazer a vontade de Deus. Esta semana todinha eu vou fazer a vontade de Deus. Daqui um mês, você não sabe onde você está fazendo a vontade de Deus. Você não sabe. Porque quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais Deus me preenche. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu sou tomado por Deus. Aí nós vamos criando uma intimidade tal que a gente pode até dizer assim. Santa Teresinha dizia com Jesus, é Teresa de Jesus e Jesus de Teresa. Vamos chegar a dizer como São Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Um vai sendo tomado pelo outro.
você vai se tornando aquilo que você ama. Sabia que é assim? Eu vou me tornando o que amo. Quanto mais amo, mais pareço com o amado. E na medida que vou amando, vou me tornando aquilo que amo. No final, nós vamos ser inseparáveis. Porque já não pode ser mais um sem o outro. É assim com Deus. Se nós tivermos a graça de fazer essa busca, né? Ter essa vontade constante, a vontade de fazer a vontade de Deus, amá-lo. E na medida que nós vamos amando a Deus, vamos nos identificando com Ele, de tal modo que vai chegar um momento que não vamos saber mais viver sem Deus. E algumas pessoas vão poder olhar para a gente e dizer, mas como Deus é visível ali? Um parece que está no outro. É assim mesmo. Deus está em mim e eu estou em Deus. Até o dia que vamos estar para sempre unidos. Essa é a lição do Reino de Deus. É isso que deve acontecer. Que o meu alimento seja fazer a vontade do Pai. Que esse seja também o seu alimento. Se nós nos alimentarmos de Deus, vai chegar o momento que não vamos saber mais viver sem Ele.